Olá, um grande abraço a todos aqueles que seguem a página da Trincheira Política aqui no YouTube. E a gravação de hoje vai ser sobre democracia. Nós vamos continuar abordando o tema da democracia, a origem da democracia, e por isso nós vamos falar sobre Grécia Antiga. Nós vamos voltar agora então no tempo bastante e vamos falar sobre a formação da democracia na Grécia Antiga. Bom, então começamos por política. A política, de Aristóteles, é dessa que eu estou falando, definiu nesse texto que o homem grego é um zoon politikon, ou seja, um animal político. Aristóteles afirmava que a distinção entre os gregos e os outros povos era o fato de que os gregos viviam em uma forma superior de organização social e política, chamada de polis, a cidade grega. A polis é formada por uma característica específica, que a diferenciava dos chamados povos bárbaros. Ela é composta por cidadãos que possuem a arete politique, ou seja, a qualidade que permitia alternar entre o papel de governo e governado nas instituições políticas da polis. Além disso, os cidadãos podiam participar das decisões públicas que diziam respeito a toda a comunidade cívica. Mas, para terem tal oportunidade, eles tinham que ser homens livres. Na Grécia Antiga, tornar-se um cidadão estava muito ligado à sua origem, às condições dos pais e da família onde havia nascido. O que definia quem poderia ou não se tornar de fato um homem no sentido político. Isso ocorria tanto nos governos aristocráticos, como nas famosas democracias gregas. Essa última impunha um limite numérico para o corpo cívico, cujo critério de inclusão era o nascimento. Em Atenas, por exemplo, tinha sido sancionada por Péricles, em 451 a 450 a.C., uma lei segundo a qual só os filhos de pais atenienses é que podiam usufruir do direito de cidadania. Lei essa que foi restabelecida em 413 e 402 a.C., após o fim da Guerra do Peloponésia. De todo modo, para ser cidadão era preciso ter nascido livre, ter participado da efébia, ser ativo nas assembleias e integrar o exército citadino nas guerras. Ou seja, o cidadão também era um guerreiro. Ora, ele tinha a questão da nascença, tinha que ser ateniense e tinha que ter participado da guerra, ou estar disposto a participar da guerra. Ou seja, não bastava ser só um homem livre. E por terem que lutar nas guerras, esses cidadãos também tinham que custear seu próprio equipamento. Ou seja, também era necessário ter recursos financeiros para isso, e materiais. Sendo que grande parte desse custeio era retirado do seu próprio rendimento, como eu disse, proveniente de suas terras, comércios e manufaturas. O resultado é que a maioria que nada possuía ficava fora da condição de cidadão pleno, sendo apenas livre nas democracias, mas impedido de participar da Assembleia. Essa parte da sociedade grega era chamada de tétis. Tudo muda no futuro quando Atenas se volta para sua expansão marítima e passa a necessitar de marinheiros em massa. Os recrutados para tal esforço de guerra serão nada mais, nada menos do que os tétis, que passam então a se tornarem guerreiros, além de homens livres, estando teoricamente aptos a serem também cidadãos. Como diria o Cânfora, portanto, entre aspas, a natureza do sistema não muda, mas sim a sua abrangência, fecha aspas. Ou seja, a democracia grega, simbolizada pela democracia ateniense, ela tem poucas alterações significativas na sua estrutura, mas essas alterações ocorrem na sua abrangência. Até onde vai essa democracia, né? Quem são os cidadãos? Quem pode ser um cidadão? Quem pode participar da Assembleia? Basta ser homem livre? Tem uma questão financeira envolvida? Será que tem uma questão de nascença envolvida?
Será que os estrangeiros podem ser cidadãos? Será que os escravos podem ser cidadãos? Será que as mulheres podem ser cidadãs? Essas são as perguntas que a gente pode responder a partir da apresentação que eu fiz aqui desse tema. Mas uma coisa mais interessante ainda que isso é como a gente pode, através desse estudo sobre a Grécia Antiga, refletir sobre a nossa própria democracia. Será que as nossas democracias hoje, onde você mora talvez, será que ela é uma democracia abrangente? Ela é uma democracia que chega a todos? Ou será que tem gente que está de fora dessa democracia, mesmo sendo brasileiro, mesmo sendo homem, mesmo sendo mulher, mesmo sendo trabalhador? Será que a democracia chega nele? Mas ele é uma pessoa livre, é uma pessoa que tem a sua carteira de identidade, tem um trabalho, é uma pessoa que vai à escola, enfim, digamos, ela tem acesso a vários serviços, né? Ela está presente na sociedade de inúmeras maneiras, mas será que ela pode exercer a política? Será que ela tem poder para isso? E quem tem poder para exercer a política na nossa sociedade, na sua sociedade? Então essas são reflexões interessantes, né? Até que ponto a democracia aceita a nossa opinião, a nossa visão de mundo? Será que nós podemos questionar tudo na democracia ou será que existem pessoas e coisas que não podem ser questionadas? Será que nós temos liberdade de participar de tudo e falar tudo ou não? Tem limites. E quem determina esses limites? Será que todos têm acesso aos serviços que eu falei antes? Será que basta ter acesso a esses serviços que você passa a ser então um cidadão? Ou será que ser cidadão não tem nada a ver com acesso a serviços como educação, saúde ou segurança? O que é ser um cidadão? Então, isso são reflexões que os gregos já estavam tendo, em certa medida, no contexto deles. Então, vocês percebem como que, mesmo que o passado seja muito diferente do presente, tem algumas particularidades que se mantêm, né, que a gente pode observar, a gente pode se inspirar nelas. Então, eu gostaria de encerrar esse áudio pedindo para vocês refletirem sobre isso e escreverem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Não deixem de curtir a página aqui no Facebook, de clicar no sininho e de verem também lá no Facebook, curtir a página aqui no YouTube,